Oi, amigos, tudo bem? Professora Jéssica falando. Vou resolver com vocês aqui uma questão do Colégio Militar do Rio de Janeiro, que essa questão veio com o gabarito errado, mas quase ninguém percebeu esse erro aí, essa inconsistência do gabarito. Amiguinhos, quando você está lutando por uma vaga, assim, fortemente, é muito importante que você confira os gabaritos das provas assim que eles caem no site, para caso haja necessidade, você entre com recurso para poder pedir ou anulação ou troca do gabarito daquela questão. Então, por isso, eu já vou te dar uma dica. Deixa o sino de notificações aqui do meu canal sempre ativado e vai interagindo com o conteúdo para que você receba todos os meus vídeos. Porque aí, quando acontecer a prova, eu e o professor Laércio estaremos aqui de plantão para a prova. Pingou no site, a gente corrige tudo, vê se tem algum pormenor, faz todos os testes para ver se não tem nada de errado com a prova e traz a resolução para vocês, para que caso haja inconsistência, vocês tenham um mecanismo para pedir aí o recurso que for necessário. Essa é uma excelente questão de área achurada misturado com função do segundo grau, cálculo de vértice da parábola, tá? Então, ela é uma questão muito interessante. Eu vou trazer aqui essa questão, que é uma questão difícil, porque é colégio militar, e vou trazer uma outra, um pouco mais fácil, nível Cefet e colégios técnicos em geral, tá bom? Então, é legal que você assista o vídeo todo para você ver aí como que os colégios cobram o mesmo assunto de uma forma um pouquinho diferente, né? Lembrando a vocês que eu e o professor Laércio resolvemos mais de 400 questões dos colégios militares ao longo do Brasil, justamente por acreditar nessa filosofia de que você não deve estudar apenas para o seu colégio, você deve estudar pelas provas dos colégios, né, ao longo do Brasil, porque essas provas são muito parecidas e, vez ou outra, não conte para ninguém, eles pegam questões de outros estados, mudam um pouquinho e colocam no estado da gente. Certo? Então, nós precisamos ser estrategistas, gente. Prova, né, que você vai tentar uma vaga, é guerra, entendeu? Aquilo ali é guerra. A gente não estuda com cabeça de criança. A gente tem que ter o raciocínio e a perspicácia, a inteligência de quem conhece as provas para nos orientar. Porque, às vezes, você vai na ingenuidade. Eu vou fazer colégio militar de BH, vou estudar só as provas de BH, mas a prova de BH, estou pegando questões lá do Recife, do Rio, né? Enfim, de outros colégios militares. Então, você tem que ser muito esperto, amiguinhos. A gente, para estudar por questões, a gente tem que estudar por muitas questões, para a gente ter um background grande, né? Para poder falar assim, não, estou vacinado contra essas pegadinhas de prova, certo? No mais é isso, vamos lá então para a resolução dessas duas questões. Com base na definição a seguir, responda a questão 17. A área de um triângulo é metade do produto da medida de sua base pela medida de sua altura. Considere o retângulo ABCD, cuja base mede 40 centímetros e a altura mede 60 centímetros, e o triângulo BEF, construído com os vértices sobre os lados desse retângulo, conforme figura abaixo. Sabendo que ED é igual a 3DF, e a área do triângulo é a maior possível, qual é a área desse triângulo? Essa questão ela tem uma inconsistência no gabarito, certo? O gabarito dela, de acordo com a prova, é a letra E. Eu vou resolver aqui com vocês o porquê que daria a letra E, mas o porquê que a letra E não pode ser, beleza? Então, vamos lá resolver para vocês entenderem como que chega nessa resposta errada que está no gabarito e o porquê dela ser errada. Então, vamos lá. Então, vou fazer o seguinte. Esse lado aqui, ele mede 60 e esse lado aqui mede 40. Vou escrever aqui em cima. Aí, olha só para vocês verem. Até vou passar esse 60 para o lado de cá, que eu vou precisar escrever mais coisa do lado daqui da equação. Eu vou falar que esse cara aqui é x e esse aqui é 3x, porque foi isso que ele falou. ED é igual a 3 vezes DF, ok? E aí eu vou pensar o seguinte, se tudo isso aqui mede 40, aqui também, e aqui mede x, então aqui mede 40 menos x, ok? Se tudo aqui mede 60 e aqui mede 3x, então isso aqui mede 60 menos 3x. Pronto. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar que a área do nosso triângulo, ela é a área total menos a área desse, desse e desse. Então, eu vou criar aqui uma função, certo? Y igual a uma função f de x.
E aí, essa função f de x vai trazer para a gente a resposta da área, porque eu estou falando o seguinte, ó. Eu quero que a minha área seja 2.400, que é a área do retângulo, que é 40 vezes 60, né? A área total. Menos a área desses 3 triangulinhos aqui, certo? Então, vamos calcular essas áreas desses 3 triângulos. Observa uma coisa. Eu pus aqui um sinal de menos, e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar esse 40 vezes esse pessoal aqui, fazendo chuveirinho, ó. 40 vezes 60, 2.400. 40 vezes 3x, 3x vai dar 120x, só que sobre 2, ok? Porque base as alturas sobre 2. Aqui é a mesma coisa, ó. 3x ao quadrado, né? Sobre 2. Eu tô fazendo assim, ó. Eu tô pegando 2.400 e subtraindo a soma dessas 3 áreas. Então, aqui eu vou pôr sinal de mais e depois eu vou trabalhar com sinal de menos, certo? Para não confundir. E aí, por último, ó, 60 vezes 40 vai dar 2.400. E 60 vezes x vai dar menos 60x, né? Tudo isso dividido por 2, fecha parênteses. Agora, vamos pensar o seguinte. Esse 2, ele está embaixo de todo mundo. Então, é como se ele tivesse assim, ó. Só um traço de divisão e só um 2. Porque aí fica mais fácil a gente enxergar que a gente pode somar normalmente em cima, tá? Ou somar ou subtrair, que seja. Então, vai ficar assim, ó. O 3x ao quadrado, bonitinho aqui. 2.400 com 2.400 vai dar 4.800. E menos 120x menos 60x vai dar menos 180x, não é isso? É, 180x. Aqui ficou mais, né? Aqui sobre 2. E aí ficou 2.400 menos isso. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar esse sinal de menos, vai ficar só menos 3x ao quadrado. Menos com menos, mais, vai ficar 180x. Mais, menos, né? Aqui, ó, menos 4.800. Tudo isso dividido por 2, mais 2.400. Beleza. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar cruzado, né? Porque todo mundo aqui está sobre 2 e aqui está sobre 1, né? Esse 2.400. Então, multiplica assim, ó. Esse cara, esse pessoal aqui, vezes 1, vai dar ele de novo, sem mexer em nada. Ok? 80x menos 4.800. Aí aqui vai dar mais 2.400 vezes 2, vai dar 4.800. Tudo isso dividido por 2, que é o produto de 2 vezes 1. Então, eu fiz isso aqui, ó. Esse cara vezes esse vezes esse e os dois de baixo, né? Igual a gente está acostumado a fazer. Esses dois caras vão cortar, vai ficar só menos 3 meios de x ao quadrado mais 90, que aqui eu posso dividir, né? 90x. E aqui que está o grande problema, tá? Isso aqui é a nossa função de x, ou o nosso y, digamos assim, que é a área, né? O valor da área aqui. Para essa área ser máxima, a gente vai pensar assim, ah, tá, eu tenho um gráfico, é uma função de segundo grau com concavidade para baixo, e aí o que que acontece? Ela é mais ou menos desse tipo aqui, ó, tá? Essa função. Então, aqui, ó, eu vou calcular o y do vértice, que seria a área máxima, porque eu tenho área em função do x. E é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Y do vértice, ele é igual a menos delta sobre 4a. O delta, preste muita atenção, ele é b ao quadrado menos 4ac. Só que o c dessa aqui, ela é 0. Então, essa parcela ia sumir, porque pôr 0 aqui vai multiplicar, vai sumir, vai ficar só b ao quadrado. Então, ia ficar b ao quadrado, que no caso é 90 ao quadrado, né? 90 ao quadrado é 8100. Pronto. Então, o y do vértice, ele ia ser menos, por causa da fórmula, 8100 dividido por 4a. Aí ficaria 4 vezes o a, que é menos 3 meios, né? O a aqui, ó, menos 3 meios. Aí vai ficar, ó, menos daqui com esse menos vai dar mais, porque é uma área, tem que dar positivo, né? Corta esse cara com esse, vai dar 2 aqui, 2 vezes 3, 6. Então, vai dar 8100 dividido por 6. 8 por 6 dá 1, sobra 2. 21 dá 3, que dá 18. Sobra para 21, 3. Aqui 30 por 6, 5. E desse esse 0. Então, a nossa área máxima, ela ia dar, ó, 1.350 centímetros quadrados, né? Que é a resposta da letra E, que é o gabarito. Mas isso está errado. Por quê? Aqui, ó, o gabarito é letra E. Mas por que está errado? Porque vamos só calcular o x do vértice aqui para essa função. X do vértice aqui, ele é menos b sobre 2a. Não é isso? Ou seja, o valor associado ao x que vai trazer a maior área vai ser menos b sobre 2a. Aí o b é menos 90, né? Negativo, dividido por 2a. 2 vezes o a, que é 3 meios, ok? Aqui, ó, menos com esse menos vai ficar mais. Corta esse cara com esse, vai ficar 90 por 3, 30. Só que 30 não pode ser. Por quê?
Porque se aqui for 30, aqui vai dar 90, que é 3 vezes 30. E aqui fala que tem que ser 60. Ou seja, nós não podemos pegar o valor de 30 para essa largura, porque senão essa área dá inconsistente, certo? Então a gente vai pensar o seguinte, qual que pode ser o maior valor de x aqui, né? Olha só, o maior valor de x que você pode ter, na verdade, é x igual a 20, porque se aqui for 3 vezes 20, 60, vai dar o comprimento total. É como se esse cara estivesse pegando aqui em cima, né? Certo? Então, nós não podemos ter esse valor de x30 porque ultrapassa as dimensões do próprio retângulo. Então, pensando na própria estrutura aqui da nossa parábola, é como se fosse assim, ó. Aqui seria o x igual a 30. Só que essa parte já não pode fazer mais parte da nossa função pela questão de contorno, né? Situação de contorno do nosso retângulo. Então, a nossa função, na verdade, ela é só até 20. Deveria ter sido, né? Só até 20. Que aquilo ali vai ser inconsistente. Então, esse trecho aqui, ó, ele não existe para o estudo da nossa função área. Então, aqui, ó, o maior valor que a gente pode assumir é 20, certo? E aí eu jogaria 20 aqui, ó, na equação reduzida já, né? Então, vou trazer a equação aqui e vou jogar 20. Aí vai ficar assim, ó, menos 3, 20 ao quadrado sobre 2, mais 90 vezes 20. Ó, 20 ao quadrado é 400, dividido por 2, vai dar 200. Então, vai ficar menos 3 vezes 200, mais aqui vai dar 1800, né? Então, isso aqui vai dar 600 negativo, mais 1.800. Se eu tenho 1.800 e tiro 600, vai dar 1.200. Portanto, a resposta correta aqui seria a letra D e não a letra E. Mas é aquele ditado. Se ninguém reclamou do negócio, vai passar, entendeu? Então, é isso. Se algum aluno tiver feito desse jeito e visto, ele deveria ter entrado com recurso para anular a questão. Anular não, né? Na verdade, trocar o gabarito. No retângulo ABCD, os lados AB e BC medem respectivamente 16 e 10 centímetros. E E e F são os pontos médios, né, dos segmentos. A área do triângulo CEF em centímetros quadrados é... Bem, ele falou aqui, ó, que esse lado mede 16 e BC aqui, ó, mede 10. Beleza? Então, aqui nós temos 16 e 10. E falou que esse E e F são os pontos médios, né? Então, aqui é ponto médio, aqui é ponto médio. Ele quer a área desse triângulo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai calcular a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura, que é o de fora, digamos assim. Então, vai ser 16 vezes 10, 160. Aí, nós vamos tirar a área desse triângulo e desse triângulo. Vamos pegar a área desse triângulo aqui, ó. Se aqui é ponto médio, isso aqui vale 8. Se aqui é ponto médio, isso aqui vale 5. Então, a área desse triângulo é 8 vezes 5 sobre 2, né? 8 vezes 5 sobre 2. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, vou tirar aqui 20. Beleza? Vai pausando o vídeo aí, qualquer coisa. Falou? Pronto. Esse triângulo aqui, ó, ele tem 5, porque tudo aqui era 10, aqui é ponto médio, e aqui é 16. Então, ele é 16 vezes 5 sobre 2. 16 por 2 é 8, 8 vezes 5, 40. Vou tirar também. E, por último, esse aqui, né? Olha só, aqui é 8 e aqui é 10. 8 vezes 10 dividido por 2, certo? 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 10, 40. Então, é só eu fazer 160 menos 20 menos 40 menos 40. Isso aqui está dando 100, né? Então, 160 menos 160, letra C. Questão número 36. Na figura abaixo, temos o retângulo ABCD. Os segmentos AD igual a 5, A igual a 12, B igual a 3 e BF igual a 4. Dessa forma, a área do triângulo DEF em centímetros quadrados é... Olha, eu sei que tem gente aí que tá louco para fazer teorema de Pitágoras, mas essa questão aqui não tem nada a ver com teorema de Pitágoras, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai pensar no retângulo como um todo, vai calcular a área desse retângulo. Aí você vai tirar, ó, a área desses triângulos, o 2 e o 3. Assim, você vai ficar com a área do triângulo vermelho, que é o que a gente quer, entendeu? Então, não precisa fazer teorema de Pitágoras aqui, embora ele colocou aqui um triângulo pitagórico, ó, que é 5, 12 e aqui é 13, e aqui 3, 4 e aqui é 5, né? Vocês já devem saber essas trincas pitagóricas, porque eu sempre falo nelas. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular primeiro a área do retângulo, vou chamar de AR. Ó, ele falou que esse lado DA aqui, ó, AD, sei lá, é igual a 5. E falou que de A até E mede 12, e de B até E mede 3, ou seja, aqui tudo, ó,
aqui mede 15. Então, a área de um retângulo é base vezes altura, né? Então, eu vou fazer 15 vezes 5, que vai dar 75. Agora, eu vou fazer a área do triângulo 1. Essa área desse triângulo 1 aqui, ó, ela é base vezes altura, quer dizer, 12 vezes 5, dividido por 2, né? Base vezes altura sobre 2. Aqui eu corto, fica 6, 6 vezes 5, 30. Vou fazer a área desse aqui, que é o triângulo 2. Ela vai ser base, que é 3, vezes altura, que é 4, sobre 2. 3 vezes 4 sobre 2. Corta, corta, vai dar 2. 3 vezes 2, 6, ok? E por último, e não menos importante, ó, se isso aqui mede 5 e ele falou que isso aqui mede 4, então esse trechinho aqui mede 1. Concorda comigo? Aí aqui, ó, mede 15. Então, a base do nosso triângulo é 15, a área do 3, né? 15. A altura dele é 1, porque forma um ângulo reto aqui, dividido por 2. Se eu tenho 15 vezes 1, 15 reais para duas pessoas, vai dar 7,50 para cada. Agora, nós vamos fazer o seguinte, 30 reais mais 6 reais, 36 reais. 36 reais mais 7,50, né? Se fosse 36 mais 4, daria 40. Mais 3,50, 43,50, não é mesmo? Então, a soma dessas três áreas, né, dos outros três triângulos, é 43,5. Então, a área que eu quero, ela é 75 menos 43,5. Vamos dar uma olhada ali nas respostas para a gente ver, né? Qual que seria, ó, 31,50, concorda comigo? Você já vai tendencioso ali, antes de sair fazendo conta, armando sem necessidade, ó, vai ser 31,50, né? Porque pensa comigo aqui, ó, 43 mais 31,50, 10 vai 1, aqui, ó, 3 mais 1, 4, mais 1, 5, e aqui 75, né? Então, se eu fizer 75 menos 43,50, talvez você vai ter que ficar pedindo emprestado, vai gastar seu tempo, né? Vai dar 31,50. Então, gente, o segredo para fazer prova de múltipla escolha é um olho no peixe, outro no gato. Você vai fazendo as questões olhando as alternativas, certo? Para evitar cálculos desnecessários. Questão número 25, eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês baixarem tanto o caderno quanto o gabarito, ok? Considere os dois quadrados ABCD e BEFG, conforme a figura. Se o quadrado ABCD tem lado medindo 4 e CG, né, desculpa, mede 2, daqui até aqui mede 2, então é correto afirmar que a área do triângulo que está achurado aqui mede. Então, vamos lá. Ele falou que o lado desse quadrado aqui mede 4 e que esse trechinho aqui, ó, mede 2. Então, esse lado aqui também tem que medir 2, porque ele falou que aqui tudo mede 4, né? Esse daqui para cima mede 2, então aqui mede 2. Ou seja, esse quadradinho pequeno, ele também tem lado medindo 2, tá? Então, eu vou pôr 2 aqui, 4 aqui, ok? Então, é o seguinte, a área desse triângulo achurado, eu vou calcular ela como sendo a área dos dois quadrados menos, né, a área desse triângulo aqui, que eu estou fazendo, menos a área desse triângulo aqui, menos a área desse triângulo todo aqui, ok? Vai ficar mais fácil o meu cálculo se eu fizer desse jeito. Então, a área do quadrado 1, que é o grandão, é 4 ao quadrado, que é 16. A área do quadrado 2, que é o pequenininho, é 2 ao quadrado, que é 4, somando aqui a gente tem 20. Reserve uma tigela. Então, vou chamar isso aqui, ó, de triângulo 1. Então, a área do triângulo 1, ela vai ser base vezes altura aqui, né? Então, vai ser 4 vezes 2 dividido por 2. 4 vezes 2 dividido por 2. Corta, corta, então tá dando 4. A desse triângulinho aqui, ó, ele tem 2 aqui, porque era o quadrado, não era? Então, a área do triângulo 2 é 2 vezes 2, base vezes altura dividido por 2. Corta, corta, e aqui vai dar 2, ok? A área do triângulo 3, que é isso aqui, ó, vai ser base, que é 6, 4 mais 2, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Então, 4 dividido por 2 é 2, 6 vezes 2 é 12. Então, somando a área desses três triângulos, ok? Nós temos 12 com 4, 16, com 2, 18. Então, 20, que era o total, menos esses 18, vai dar pra gente a área do triângulo achurado, que é 2. Então é isso, amiguinhos. Eu fiz com vocês 4 questões quadrigêmeas do mesmo assunto, variações do mesmo assunto. Você não pode chegar na prova sem ter feito esse tipo de questão, né? Porque vai cair em alguma coisa aí, vai cair esse trem, gente. Certeza, tá? Muito abatida essa questão. Então, gente, quando você fala assim, eu vou estudar para o Cefet e não quer ver questões dos outros colégios, você está perdendo a oportunidade de praticar uma coisa que pode cair na sua prova. Então, aprenda que essa desculpa de, vou fazer uma, não vou ver a outra, não cola. Eu já te dei todas as provas científicas de que isso aí é uma furada. Se você quiser participar do Grupo VIP, ainda dá tempo. Eu estudo dessa maneira no Grupo VIP, exercícios estratégicos para vocês entenderem, tá? Me chama aqui no privado que eu explico para você como participar.
ok? E caso você queira estudar sozinho, né, você sabe que tem os meus cursos aí de colégios técnicos e militares que eu sempre deixo na descrição. Mas é isso, boa sorte e vejo vocês no próximo vídeo.